possibilidade de um eleito de Deus se perder. Não há possibilidade de um eleito de Deus ser jogado no inferno. O inferno foi preparado para o diabo e seus demônios, não para os eleitos. Então, todos nós chegaremos ao nosso destino. É o tema da mensagem de hoje, e o texto que dá suporte a essa mensagem está em Atos dos Apóstolos, capítulo 23, versículo 11. Marque aí na sua Bíblia, Atos 23, versículo 11. Vou ler. Na noite seguinte, o Senhor, pondo-se ao lado dele, disse: coragem, pois do modo por que deste testemunho a meu respeito de Jerusalém, assim importa que também o faças em Roma. Jesus falando para Paulo. Eu queria que você fechasse os teus olhos, curvasse a tua cabeça. Vamos orar para que o Espírito Santo nos dê discernimento sobre essa palavra, nos faça compreender o que Deus está querendo falar com a igreja hoje. Oremos ao nosso Deus agora. Senhor Jesus Cristo, Tu és o único e soberano Deus, e não há outro. Nós só temos a Ti, o Deus Criador dos céus e da terra, o Deus das coisas impossíveis, o Deus que em amor nos predestinou para si próprio. Nós somos o povo que o Senhor predestinou para a salvação, para a vida eterna, para vivermos no novo céu e na nova terra, a volta ao começo. E com que alegria nós estamos aqui reunidos hoje, domingo, que é o dia do Senhor, o dia de nós pararmos as nossas atividades seculares e nos dedicarmos integralmente às atividades espirituais. Nós graças te damos, porque o teu Espírito nos fez compreender isso. E queremos ouvir a tua voz mais uma vez. Queremos aprender de Deus, porque quando nós aprendemos de Deus, nós servimos a Deus não da maneira que nós queremos, mas da maneira que o Senhor quer ser servido. Usa-me como teu servo, como teu pastor, dá-me discernimento, coragem, força, ânimo, capacidade para proclamar a tua palavra com verdade. Fala a tua igreja nessa manhã de domingo. Que a minha boca seja a tua boca, os meus olhos, os teus olhos, as minhas mãos, as tuas mãos. Que tudo isso seja para a tua honra, para a tua glória, em nome de Jesus, e que todos que creem digam graças a Deus. Graças a Deus. Meus irmãos amados e minhas irmãs em Cristo, todos nós, sem exceção os eleitos, recebemos de Deus a determinação de executarmos diversas missões, diversas tarefas que Deus vai determinando para a nossa vida ao longo do tempo. Algumas dessas tarefas, dessas missões, são extremamente difíceis, requerem muito sacrifício, requerem muitas lutas. E o êxito que nós vamos obter ou não de cada missão que Deus nos confia, normalmente depende das nossas atitudes de fé, da nossa vida de santidade, de obediência, mas primeiramente de Deus. Acima de tudo, depende de Deus. Eu queria que você dissesse graças a Deus. Há um exemplo no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 13, versículo 11. Marque aí na tua Bíblia. Atos dos Apóstolos, capítulo 13, versículo 11. E diz assim, pode procurar que eu espero, estou sendo rápido demais, né? Pastor, calma. Ok? Todos os irmãos acharam? Então vou ler. Havia na igreja de Antioquia profetas e mestres, Barnabé, Simeão, por sobrenome Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, Colasso de Herodes o tetrarca e Saulo. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo:
Separai-me agora, Barnabé e Saulo, para a obra que os tenho chamado. Então, jejuando e orando, impondo sobre ele as mãos, os despediram. Deixa eu explicar uma coisa para os irmãos, antes de eu continuar. O 13:1. Atos capítulo 13, versículo 1. Eu falei qual? 11. É a idade. Meus 18 anos. Faz tempo. 13:1. Veja só, o texto diz que os pastores adoravam a Deus e jejuavam, e o Espírito Santo falou no coração deles da necessidade de separar Barnabé e Saulo para uma missão especial. Eu faço um parênteses para explicar que jejum era da lei, era um rudimento judaico. Nós não temos que jejuar hoje para nada. Jesus, quando começou a estabelecer a nova aliança, foi abordado pelos discípulos de João, que diziam, e os fariseus também, na lei está escrito para nós jejuarmos, fazermos sacrifício, mas olhamos os teus discípulos, enquanto nós jejuamos, eles comem e bebem. Quer dizer que os discípulos de Jesus não faziam jejum. O jejum era sinônimo de luto, de tristeza, de dor. Quando o judeu enfrentava problema, dificuldade, eles jejuavam. Nós não temos que jejuar hoje. Nós não somos judeus, nem tampouco subproduto do judaísmo. Então, o apóstolo Paulo faz a sua primeira viagem missionária, depois ele faz a segunda e finalmente faz a terceira viagem missionária. Depois disso, eles voltam para Jerusalém. Muita gente acha que quando a pessoa se converte, a vida se torna um mar de rosa. Infelizmente, o sistema religioso, na sua grande maioria que está estabelecido lá fora, ensina que quando a pessoa se converte, tudo se torna um mar de rosa, vai ganhar dinheiro, vai ficar rico, vai ter mansão, vai ter carro importado, vai ter muito dinheiro no banco. É isso que o sistema religioso ensina. Mas isso não é verdade. O apóstolo Paulo, após a sua conversão, foi alvo de violentas perseguições, foi alvo de mentiras, de calúnia, passou extremas necessidades. E aí os judeus mais radicais começam a tramar contra Paulo. Não aceitavam Paulo nem a mensagem que Paulo trazia, o evangelho da graça de Deus para a igreja, a palavra que substituiu a lei. Eles armam ciladas, eles proferem calúnias, visando com isso fazer com que Paulo fosse levado à presença de juízes e ver Paulo condenado, de preferência à morte. Era esse o objetivo dessa turma. O apóstolo Paulo é levado para o Sinédrio e a confusão foi grande, viu? Quando ele adentra o Sinédrio, olha, o ódio que os judeus despertavam contra Paulo era uma coisa tremenda. A confusão foi grande. O comandante da guarda, temendo que eles matassem Paulo, chamou a guarda e mandou levá-lo para a fortaleza, para uma prisão. Agora, preste atenção ao que diz o capítulo 23 de Atos, versículo 11 em diante. Atos 23, versículo 11 em diante. Ok? Vou ler. Versículo 11. Na noite seguinte, o Senhor aparece a Paulo e diz: assim como deste testemunho a meu respeito em Jerusalém, assim importa que também o faças em Roma. Deixa eu fazer uma pergunta para a igreja. Onde é que Paulo estava quando Jesus apareceu e disse essas palavras? Onde é que ele estava? Numa cela fria de prisão, dentro de um cárcere. No versículo 12, diz: quando amanheceu, os judeus se reuniram e, sob anátema, juraram que não haviam de comer nem beber enquanto não matassem Paulo. Eram mais de 40 os que entraram nessa conspirada. Ora, nós estamos falando aqui dos líderes da religião judaica. Não estamos falando de bandidos, não estamos falando de gente do submundo do crime,
Estamos falando de gente que eram líderes da religião judaica. Fizeram um voto de que não comeriam nem beberiam enquanto não matassem Paulo. Versículo 14. Estes, indo ter com os principais sacerdotes e os anciãos, disseram: juramos sob pena de anátema não comer coisa alguma enquanto não matarmos Paulo. Agora, pois, notificai ao comandante, juntamente com o sinédrio, que vô-lo apresente como se estivesse para investigar mais acuradamente a sua causa. E nós, antes que ele chegue, estaremos prontos para assassiná-lo. Olha o que a religião dos homens é capaz de fazer. Ao invés de despertar a vontade de semear paz, perdão, bondade, misericórdia, desejo de assassinar quem traz a mensagem. Queriam assassinar Paulo. Diz que nós queremos investigar mais um pouco acuradamente a vida dele. Queremos fazer umas perguntas a Paulo. Quando ele vier, nós estaremos prontos para assassiná-lo. Versículo 16. Mas o filho da irmã de Paulo, quer dizer, o sobrinho de Paulo, tendo ouvido a trama, entrou na fortaleza e de tudo avisou a Paulo. Irmãos, o sobrinho de Paulo ouviu a trama, contou para o apóstolo, ele disse: procura o comandante da guarda e conta para ele. E o comandante tomou providência e tirou Paulo, porque ele ia ser morto, ia ser assassinado. Em Antioquia de Pisídia e em Icônio, Paulo e Barnabé enfrentaram perseguições, foram expulsos dessa cidade por judeus que incitaram a multidão contra ele, contra os dois homens de Deus. Paulo chega em Listra, foi apedrejado por uma multidão, também incitada pelos judeus, em Antioquia, de Icônio, e arrastando-os para fora da cidade, dando como morto, mas Paulo sobreviveu. Apedrejaram o apóstolo de tal maneira que arrastaram ele para fora da cidade e deram como morto. Estava lá, morreu, só que não estava morto, sobreviveu. Então essas perseguições e esses planos de assassinato foram uma das partes dos sofrimentos que Paulo passou em seu ministério, conforme ele mesmo relata nas suas epístolas. Passou fome, frio, foi açoitado com varas, levou pedrada, sofreu coisas terríveis por causa da mensagem que ele trazia da parte de Deus. Imagine a situação do apóstolo. Se você for condenado por uma coisa que você fez, é ruim, mas você sabe que errou. Você sabe que está pagando o preço do seu erro. Agora, ser condenado por algo que você não fez é coisa muito pior. Você ser inocente, ser posto dentro de uma prisão. Então ele ia sofrer por causa de algo que ele nunca disse, por causa de algo que ele nunca fez. Esse era o drama do apóstolo. Nesse processo, Paulo é levado a Cesareia Marítima, que fica às margens do mar Mediterrâneo. Eu já estive lá algumas vezes, nas minhas viagens à Terra Santa. Paulo passa por uma série de tribunais, responde a várias acusações, todas elas mentirosas, e, por fim, ele é injustamente condenado. Imagine você ser condenado injustamente. Nós temos um exemplo, que não é um exemplo religioso, mas é um exemplo político, que pode fazer uma correlação do que acontece hoje no Brasil. Você já imaginou aqueles patriotas que foram protestar contra o resultado das eleições e sabiam que havia tido uma fraude, que foram presos e acusados de golpista, de terrorista? Você que está aqui nessa manhã me ouvindo, se você estivesse no dia 8 daquele mês de janeiro, lá em Brasília, você seria preso. Se você tivesse com a bandeira do Brasil, uma Bíblia, seria preso, jogado dentro de uma penitenciária, e o ministro Alexandre de Moraes condenava você a 17 anos de prisão. Isso é para fazer um paralelo com o que eu estou pregando essa manhã. Então, Paulo passa 2 anos preso em Cesareia. E é nesse cenário que eu digo terrível, é na frieza e na escuridão de um cárcere, que um dia o apóstolo Paulo vê alguém ao seu lado, e quando ele olha, era o Senhor Jesus Cristo ressuscitado. Paulo fica estupefato. Qualquer um ficaria com a visão de Jesus. E o Senhor diz a Paulo: ânimo,
coragem, pois assim como você falou de mim em Jerusalém, você vai falar de mim em Roma. Tenha ânimo, tenha coragem. No último julgamento, Paulo, que era um homem culto, extremamente culto, os estudiosos e os pesquisadores dizem que Paulo tinha cursado 3 a 4 faculdades naquela época. Um homem extremamente preparado, um profundo conhecedor da lei. E ele resolve não contratar nenhum advogado, ele mesmo fazia a sua defesa. Paulo viu que a coisa estava ficando preta, que era um julgamento de cartas marcadas, como acontece hoje no mundo político aqui no Brasil. Um julgamento de cartas marcadas, todo mundo já sabe o resultado. Então, ele que era um homem que clamava por justiça, sabia que ali não haveria justiça. E, de fato, ele acabou condenado, foi condenado, sem ter feito nada de errado. Paulo é levado à presença do rei Agripa e da sua esposa Berenice, e como cidadão romano que era, Paulo tinha 2 nacionalidades, ele era cidadão romano, ele gritou: eu apelo para Roma, eu apelo para Roma, eu sou cidadão romano, eu tenho o direito a ser julgado em Roma. Encerrado o julgamento, o rei Agripa disse assim: eu não vejo nada de errado com esse homem, por mais que eu examine, por mais que eu interrogue, eu não vejo nada de errado com ele. Se ele não tivesse apelado para Roma, certamente que eu daria liberdade para ele, eu lhe daria liberdade. Agripa diz: Paulo, para César apelaste, para César irás. No tempo determinado, tudo tem o tempo de Deus, Paulo pega um navio, ele agora vai navegar por 2 mares, 2 oceanos. Ao longo da viagem, acontece uma tempestade violenta. Isso é para você ver como é diferente do que se prega hoje. Não se fala de tribulação, não se fala de perseguições, não se fala de sofrimento. Boto na cabeça das pessoas que tudo será um mar de rosa. Se converteu, não vai ter mais doença, não vai mais ficar enfermo, não vai mais enfrentar crise financeira, não vai mais ter problemas nenhum na vida. E as pessoas ficam iludidas, e quando vem os problemas, quando vem as tempestades, quando vem as crises, elas naufragam, porque não estão preparadas para enfrentar dificuldades. Então, ao longo da viagem, há uma tempestade violenta, há um motim a bordo, era um navio carregado de escravos, o navio fica despedaçado pelas ondas do mar. Imagine você no navio enfrentar uma tempestade de alto mar e o navio se despedaçar. Coloque isso na tua cabeça, imagine a cena, no meio do oceano, um naufrágio. Há pânico generalizado. Mas Jesus havia dito a Paulo que não vai morrer nenhuma vida, Paulo, fica tranquilo, ninguém vai morrer. Cada um daqueles prisioneiros se agarrou aos destroços do navio e todos chegaram a uma ilha. Isso é a mão de Deus. No meio das tempestades, Deus está trabalhando, Deus está agindo. Nós temos que crer nisso. Então, milagrosamente, nada aconteceu com o apóstolo. Ele segue sua viagem em direção a Roma e lá chegando, os seus sofrimentos continuam. O sofrimento continua, sofre novas calúnias. Paulo foi acusado de canibalismo, porque quando Paulo ensinava a palavra, ele dizia: Jesus disse, aquele que não comer do meu corpo e beber do meu sangue não tem parte comigo. Ué, isso é canibalismo, que coisa estranha que Paulo está ensinando, que tem que beber sangue do outro, tem que comer a carne do outro. Fica 2 anos morando numa casa alugada, sob a guarda dos soldados romanos, porque ele era prisioneiro de Roma, e finalmente Paulo foi decapitado por uma espada de um soldado romano. Foi condenado à morte e decapitado no Paulo. Eu pergunto, quem aqui de vocês, os irmãos que estão em Fortaleza, em Recife e em Natal, quem de vocês gostaria de ter, como é que eu diria, uma biografia como essa? Imagine, passei naufrágio, passei fome,
sede, fui apedrejado, levei surra de vara, de chicote, fui vítima de calúnia, me condenaram injustamente. Quem daqui gostaria de ter uma biografia como essa do apóstolo? Desde o dia que Jesus mudou a vida desse homem, ele enfrentou sofrimento por toda parte. Desde o dia que ele teve um encontro com Jesus no caminho de Damasco, que ele sofre problemas de toda ordem. A vida desse homem foi uma vida de muitas lutas, de muito sofrimento. Se o sistema religioso de hoje se desse ao trabalho de investigar profundamente a vida de Paulo, eles diriam que Paulo fracassou no seu ministério. Chamariam Paulo de fracassado. Hoje Paulo não seria aprovado como pastor, porque hoje, nesse sistema religioso diabólico, o pastor de verdade é o que sabe tirar dinheiro do povo, é o que sabe meter a mão no bolso do povo, é o que sabe tirar proveito das fraquezas, das necessidades humanas. Imagine uma mãe que tem um filho com câncer e vem um filho do diabo e diz: se você der 10 mil, Jesus vai curar teu filho. Quanto uma mãe daria pela cura de um filho? Daria qualquer dinheiro. Uma esposa que foi abandonada pelo marido, está desesperada, vê a sua família se destroçando, e vem um picareta espiritual e diz: se você der 100 mil, Deus reconstrói a tua vida, traz teu marido de volta, tira da mão da amante. É terrível, irmão. O sistema religioso que está implantado, na sua grande maioria, não tem nada a ver com Deus, tem nada a ver com a palavra de Deus. Paulo seria reprovado como pastor. Iam dizer: Paulo não tem unção, não tem chamada de Deus. Olha, nós não estamos falando aqui de um aventureiro, nós estamos falando do maior dos apóstolos. Quem era esse homem, Paulo? Um homem, como eu disse ainda há pouco, com alto grau de ensino, possuía uma cultura excepcional, pós-graduado aos pés de Gamaliel. Lembra que ele falou isso? Um dos maiores mestres da religião judaica. Tudo isso ele jogou fora para atender ao plano de Deus. Quantos de vocês aqui, depois que se converteram, suportaram um vendaval de perseguições, de injúria, desprezo, chamaram você de fanático, você foi vítima de gozação, falando agora é crente, agora é cristão, agora ele diz que é um predestinado, agora ele diz que o nome dele está escrito no livro da vida, fazem gozação. Você suportou já isso? Eu já. Chamam de fanático. Quantas pessoas eu ouço que me chamam de herege? Pastor Carlos é um herege, é um herege. Se ser herege é pregar a verdade e viver a verdade e viver a fé, eu sou herege. Não tem problema nenhum. Então, tudo isso aconteceu na vida desse homem até chegar ao ápice de ser decapitado. Enfrentou traições, abandono, vendavais, na voragem do mar, várias vezes. Às vezes, irmão, eu digo isso por experiência própria, às vezes a gente faz algumas perguntas: será que eu estou no caminho certo? Eu já tive época da minha vida de questionar: será que eu estou no caminho certo? Será que realmente eu estou vivendo de acordo com a vontade de Deus? Será que eu vou resistir? Será que eu vou conseguir chegar onde Deus determinou? Quando eu saí da seita do inferno, você sabe qual é a seita do inferno, sabe? Eu não vou nem dizer o nome, para depois dizer que eu estou falando mal do Universal. Eu passei um dilema terrível. Eu questionava e ficava perguntando a mim mesmo: como é que pode? Eu larguei tudo na vida para servir a Deus, sempre fui honesto, sempre fui um homem de conduta ilibada, e como é que agora eu saio, perco tudo, começar do zero,
chamado de ladrão, chamado de herege, de falso profeta, e tantas coisas. Como é que pode? Onde é que está Deus nisso? Foi quando veio a revelação do Evangelho da Graça e eu fui compreender que Deus tinha me posto nessa condição, como Paulo foi posto no farisaísmo. Paulo viveu muitos anos no farisaísmo. Ninguém entendia mais de farisaísmo do que Paulo. Ele conhecia as entranhas do farisaísmo. Eu faço um paralelo dizendo, ninguém conhece mais as entranhas do sistema religioso do mundo hoje do que eu. Eu conheço as entranhas dessas seitas malditas, dessas igrejas falsas, desses pastores falsos, dessas igrejas que trazem o mundo para dentro do templo. Eu conheço tudo isso. Não foi por ouvir dizer, por viver. Então, meus irmãos, hoje eu quero mostrar para vocês quem é que estava por trás de tudo isso que o apóstolo passou. Você lembra onde foi que Jesus falou com Paulo? Não, quando ele falou que ele daria testemunho em Roma. Assim como você deu em Jerusalém, você vai dar em Roma. Não foi no conforto de um templo, com poltronas acolchoadas, ar-condicionado. Foi no fundo de uma prisão. Estava preso. Às vezes, Deus nos empurra para dentro de um cárcere para que nós possamos ouvir o que ele tem a falar conosco. Deus é sábio. Por isso a Bíblia diz, em tudo dai graças. Você lembra de Moisés? Foi tirado da opulência do palácio de Faraó, perdeu o status de filho da filha de Faraó, de neto de Faraó. Foi empurrado para um deserto, onde um dia ele ouviu Deus falar no meio de uma sarça ardente. Olha o trabalho de Deus. Veja como é que Deus faz. Moisés passou 40 anos no deserto, um treinamento intensivo, um aprendizado grande, para que ele pudesse ouvir o que Deus ia falar com ele. Era um homem capacitado, um homem bem instruído, um homem que vivia uma vida de rei, mas ele abandonou tudo isso com permissão de Deus, para que ele pudesse ouvir o que Deus tinha a falar com ele. E ele ouviu. E ele ouviu. Jacó. Você já leu a história de Jacó? Um homem que nunca quis ouvir Deus. Era arrogante, prepotente. Sabe aquela pessoa que diz, eu sou mais eu. A vida é minha, eu faço o que tenho vontade. Ninguém tem nada a ver com a minha vida. Eu me garanto. Assim era Jacó. De repente, Jacó entra num processo de agonia, de pavor, de medo. Depois de ter roubado muita gente, o sujeito era desonesto, era ladrão, era trambiqueiro. E ele começa a se sentir acuado, cheio de angústia, fugindo de si mesmo. Jacó foge, porque o irmão dele, Esaú, cheio de ódio, porque ele trapaceou, comprou por um prato de lentilha o direito da primogenitura do irmão, tirou proveito da fraqueza do irmão, o irmão ficou cheio de ódio, desejava matá-lo, e foi nesse cenário que Jacó ouviu Deus. Foi assim com Abraão. Saiu do conforto da sua casa, da segurança da sua família, do aconchego dos amigos. Abraão tinha toda a sua vida estabelecida, tudo andando nos trinques, como se diz aí fora. E Deus diz, Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, da casa de teu pai, e vai para uma terra que eu te mostrarei. Ele obedeceu. Não sabia nem onde era. Vai para uma terra, eu vou te mostrar. Confia em mim. Imagine quantas pressões Abraão sofreu. Imagine Sara, sua mulher, dizendo, Abraão, as minhas amigas do chá das 5. Toda tarde tem um chá das 5. Como é que vai ser? Eu vou perder minha amizade. Meus vizinhos estão bons, estão maravilhosos. Você tem certeza que é Deus? Você tem certeza? Não é o diabo, não, Abraão, está enganando você.
Imagina as pressões, mas esse homem foi obediente à voz de Deus. Levou com ele o sobrinho Ló, e para levar o sobrinho devia ser uma amizade muito sólida. Teve que enfrentar a separação do sobrinho. Eles eram muito amigos, tinham uma convivência de longa data. Deve ter sido uma separação muito dolorosa para Abraão. Mas ele suportou tudo isso. Em Gênesis capítulo 15, marca aí na tua Bíblia, capítulo 1 em diante. Gênesis capítulo 15, versículo 1 em diante. Ele aqui ainda era chamado de Abrão, mas eu vou falar Abraão, que soa melhor, né? Abrão, um negócio meio estranho. Vou ler, versículo 1. Depois destes acontecimentos, veio a palavra do Senhor a Abraão numa visão e disse: Não temas, Abraão, eu sou o teu escudo, e teu galardão será sobremodo grande. Abraão respondeu: Senhor Deus, que me haverás de dar se continuo sem filhos? E o herdeiro da minha casa é o Damasceno Eliezer. Disse mais Abraão: A mim não me concedeste descendência, e um servo nascido na minha casa será o meu herdeiro. Aí Deus respondeu a Abraão dizendo: Não será esse o teu herdeiro, mas aquele que será gerado de ti será o teu herdeiro. Então conduziu Abraão até fora da tenda e disse: Olha para os céus e conta as estrelas, se é que podes. E lhe disse: Será assim a tua descendência. Será como as estrelas do céu, como os grãos de areia da praia. Abraão creu no Senhor e isso lhe foi imputado para a justiça. Diga graças a Deus. Abraão um dia está sentado no pensativo, cabisbaixo, e aí que Deus fala com Abraão e diz: Olha para os céus, vê se você consegue contar as estrelas, Abraão. Abraão olhou, uma noite escura, o céu estrelado. Você já teve a oportunidade de ir ao interior? Um dos momentos mais emocionantes que eu tive na minha vida, eu fui com duas pessoas que foram comigo, um empresário de Fortaleza e um advogado de São Paulo, para uma cidade chamada Crateús. E tem um lugar que não me lembro o nome agora, que é praticamente um deserto, não tem residência perto. Aí ele parou, ele disse: Para o carro aí, pastor. Eu parei. Desliga todas as luzes. Você vai ver que espetáculo você nunca viu na sua vida. Aí descemos do carro. Ele disse: Agora olha para o céu. Gente, é impressionante. Aqui na cidade nós não conseguimos ver dessa maneira, mas onde não tem nenhuma luminosidade, não tem nada, um espetáculo que todos nós nos emocionamos. Os três choravam, emocionados com o que estava vendo, a grandeza e o poder de Deus. Diga graças a Deus. Assim será a tua descendência, Abraão. Você lembra de Davi? Davi, rei de Israel, no 7º ano do seu reinado, pisa na bola, pisa feio. O seu exército foi combater os inimigos, ele ficou no palácio de bobeira. Tem um ditado que diz que a oficina, mente vazia, é a oficina do diabo. Não tem esse ditado popular que diz? Sim. Ficou de bobeira, ele era o rei, era o primeiro a estar lá na frente de batalha. Tinha que estar comandando o exército, dando exemplo, dando incentivo. Ficou no palácio. Foi dar uma voltinha pelo jardim do palácio, olhou para a casa vizinha, viu lá Betsabá tomando banho. Nua. Um corpo escultural. O rei olhou e disse: Rapaz, que pedaço de mulher. Chama um dos seus soldados. Quem é ela? É mulher de um dos teus soldados. É mesmo? Chama ela para falar com ela. Olha como é que o diabo faz. Cria situação. Se você quiser fugir da presença de Deus, se você quiser sofrer na vida, o diabo prepara o cavalo com sela e tudo. Só montar. É só montar. É fácil, facinho, facinho, facinho. Trouxe Betsabá, ele se envolve com ela. O rei deve ter exercido uma pressão violenta sobre a mulher. Ela se rendeu.
ele dá um jeito, ela ficou grávida. Bastou uma vez. Acertou na mosca. A mulher fica grávida, ele diz, e agora? Como é que eu vou sair dessa enrascada? Aí pensou, vou mandar chamar o marido dela. Chama o marido dela, diz, olha, você é meu soldado, eu gosto muito de você, e eu resolvi te dar um mês de férias. Você vai ficar com sua mulher, numa boa. Só que ele não contava com a reação do soldado. Ele disse, rei, agradeço muito, mas eu não vou ficar de férias. Eu não me sentirei bem estar em casa, no conforto, no bem bom, enquanto meus amigos estão no fronte de batalha. E sentou-se na porta do palácio e não quis acordo. Davi disse, rapaz, coisa ficou presa. Qual era o plano de Davi? Quando alguém disse, como é que ela ficou grávida se o marido estava na guerra? Não, mas o rei deu 30 dias, ficou 30 dias em casa, foi o suficiente para engravidar. Não podia mais usar esse álibi. Pega o soldado, manda para o comandante da guarda, coloca ele na frente de batalha para ele morrer, e ele morreu. Mas Davi pagou um preço muito caro. Muito caro. É só você ler a história de Davi, as consequências que sobrevieram. Mas ele sempre foi chamado homem segundo o coração de Deus. Você gostaria de ser chamado homem ou mulher segundo o coração de Deus? Mas tem que ser como Davi. Então, Davi volta, assume o reino, depois de um período longo de afastamento, reina mais 33 anos, foi a melhor época do povo de Israel. Até hoje, Davi é venerado, idolatrado pelos judeus. Quer ver ofender o judeu? Fale mal de Davi. É impressionante como eles cultuam Davi. Deixa eu molhar minha garganta. Ele pegou seus homens, foi para a faixa de Gaza, foi morar na terra dos inimigos filisteus, passa 2 anos ali, até ouvir a voz de Deus, voltar, reinar durante 33 anos, e foi o maior reinado da história de Israel. Então, preste atenção, meus irmãos. Ao invés de você chorar, murmurar, abra os ouvidos, porque Deus quer falar contigo. Quando vierem lutas, sofrimentos, angústias, perseguições, não murmure, não reclame, não fique choramingando pelos cantos da casa, não fique se fazendo de vítima, com autopiedade. Deus está querendo falar contigo. Às vezes você diz assim, eu não entendo, eu queria entender porque eu estou passando por essa situação. Porque Deus quer falar com você, você não está ouvindo. Ouça a Deus. Ao invés de transferir culpa para outros, abra os teus ouvidos, porque Deus quer falar contigo. Nós temos o péssimo hábito de, quando enfrentamos problema, jogar a culpa nos outros. Eu estou assim porque foi culpa de fulano, foi culpa do meu pai, foi culpa da minha mãe, foi culpa dos meus irmãos, foi culpa do meu... Nunca é culpa dele. Sempre joga para cima dos outros. Abra os ouvidos, porque Deus está querendo falar com você. Quase 10 anos que eu estou atravessando um deserto terrível. 10 anos. Doenças, problemas financeiros causados pela pandemia. Nós perdemos o que dava sustento à nossa casa. Tínhamos aqueles trailers de vender hambúrguer, participávamos dos grandes food trucks. Veio a pandemia, perdemos tudo. Tudo. Mas eu quero dizer para vocês que nesses 10 anos tem sido o tempo que mais Deus tem falado comigo. Mais Deus tem falado comigo. Eu perdi o meu carro, fiquei sem automóvel, sem nenhuma renda,
dependendo da ajuda dos irmãos da igreja, ainda enfrento um sufoco muito grande, mas eu tenho a coragem de confessar que tem sido o tempo que mais Deus tem falado comigo. Eu trabalhava feito um louco, gastei a minha vida em prol do reino de Deus. Foi preciso Deus me parar. Sabe quando você vai no carro e dá uma freada brusca e vai todo mundo para frente? Foi preciso Deus frear bruscamente para que eu pudesse ouvir a sua voz. Tem hora que Deus quer falar com a gente não quer ouvir. A gente se deixa envolver pelos problemas, pela vida, e esquece de ouvir a voz de Deus. Eu fiquei numa cela fria de prisão. Não dessas do presídio. O meu quarto se tornou uma cela. Fadiga crônica, Parkinson, depressão, síndrome do pânico, problemas financeiros. Porque eu, antes de chegar nesse ponto, eu não tirava férias por nada nesse mundo. Eu não queria nunca me ausentar da igreja, esquecendo que a palavra de Deus diz: há tempo para tudo. Mas eu não pensava nisso, eu pensava em fazer a obra. Foi preciso Deus me dar um mata-leão. Sabe o que é um mata-leão? Você pega ele pelo pescoço, bota o braço aí e sufoca, e ele tem que se render, senão ele morre. Foi preciso Deus me dar um mata-leão para me fazer eu me render aos pés dele e compreender que tudo tem o seu tempo. Creia nisso. Você está enfrentando lutas, está enfrentando dificuldades. Jesus disse: no mundo tereis aflições, mas não temam, porque eu venci. Diga glória a Deus mesmo. No auge da dor, no auge do sofrimento, quando eu quase me desesperei da vida, ouvi uma voz que dizia: calma, meu filho, calma, eu estou contigo. Uma voz falava aqui dentro de mim: calma que eu estou contigo, calma que eu estou contigo. E eu tenho tido calma até o dia de hoje. O Espírito dizia: você ainda vai pregar, você ainda vai cuidar do meu povo. E está aqui hoje eu pregando ao mesmo tempo para a igreja de Natal, de Recife e de Fortaleza. Quem me viu no auge da minha dor não acreditaria que eu voltaria a pregar. Paulo diz que passou situações que ele desesperou da própria vida. Pensou em dar cabo da vida, pensou em suicidar-se, se matar. Tamanho foi o desespero. Como é curioso o modo de Deus fazer as coisas, né? Como é curioso. Aos olhos humanos, parecia que tudo tinha dado errado. Mas Paulo ouviu Jesus dizer que ele iria a Roma. Pega um navio, navega em direção a Roma, de repente, uma tempestade violenta que durou 3 dias, parecia que todo mundo ia morrer, mas Paulo ouve Jesus dizer: calma, Paulo, nenhuma vida se perderá. Você chegará a Roma, fica tranquilo. O navio carregava uma carga imensa de prisioneiros, e a decisão do centurião responsável por esse prisioneiro era matá-los. Já que todos vão fugir, eu vou pagar com a minha vida, então vou matar a todos. Paulo chega e diz: calma, porque o Deus a quem eu sirvo, o Deus a quem eu pertenço, me disse que nenhuma vida se perderá. Eu gosto dessa expressão: o Deus a quem eu sirvo, o Deus a quem eu pertenço. Tem que ter humildade para dizer que pertence a Deus. E a maioria das pessoas são ensinadas a achar que Deus pertence a elas. Fazem de Deus um garçom de crentes. Manja que você vai numa pizzaria: garçom, solta uma calabresa. Garçom, uma água de coco. Garçom, um refrigerante. Penso que Deus é garçom. Senhor, dinheiro. Quanto você quer? O cofre cheio. Aí Deus enche o cofre. Senhor, um carro importado. Pega um carro importado. Senhor, roupa de grife.
Deus não é isso, meu irmão. Vida cristã não é isso. Abrem Atos capítulo 23. Atos capítulo 23, versículo 18 em diante. Ok? Açoitados severamente pela tormenta, no dia seguinte já aliviavam o navio. Jogavam fora toda a carga do navio. E ao terceiro dia, nós mesmos, com as próprias mãos, lançamos ao mar a armação do navio. E não aparecendo, havia já alguns dias, nem sol, nem estrelas, caindo sobre nós grande tempestade, dissipou-se afinal toda esperança de salvamento. Chegou num ponto que não tinha mais esperança. Dias e dias que não aparecia sol, só chuva, tormenta, ondas gigantes. Dissipou-se afinal toda esperança de ser salvo. Versículo 21. Havendo todos estado muito tempo sem comer, Paulo, pondo-se em pé no meio dele, disse: Senhores, na verdade era preciso terem me atendido e não partir de Creta, para evitar esse dano e perda. Mas agora já vos aconselho bom ânimo, porque nenhuma vida se perderá entre vós, mas somente o navio. Porque esta mesma noite, um anjo de Deus, de quem eu sou e a quem sirvo, esteve comigo, dizendo: Paulo, não temas, é preciso que compareças perante César. E eis que Deus, por sua graça, te deu todos quantos navegam contigo. Portanto, senhores, disse Paulo, tende bom ânimo, pois eu confio em Deus que sucederá do modo por que me foi dito. Porém, é necessário que vamos dar a uma ilha. Vamos chegar a uma ilha. Todos salvos. Todos salvos. Uma alegria contagiante. Chegam nessa ilha, fazem uma fogueira para se aquecer, dançam em volta da fogueira, oram. Sabe o que aconteceu de repente? Paulo foi mexer nos gravetos para aumentar o fogo. Uma víbora, uma cobra, fugindo do fogo, deu uma picada no apóstolo. Essa cobra, quando picava alguém, o sujeito não durava 24 horas. Inchava o corpo inteiro e morria. Os nativos da ilha, vendo que Paulo tinha sido picado pela ilha, disseram: esse homem deve ser um pecador dos piores que existe. Porque, tendo sido livrado do naufrágio, Deus agora não permite que ele viva. Deus não quer que esse homem viva. Esse homem deve estar em pecado. É muito comum nas igrejas aí fora usar essa coisa. Se você tem um resfriado, deve estar em pecado. Se você tem uma dor de cabeça, deve estar em pecado. Vai gostar de pecado assim no inferno, rapaz. Então, Paulo não morreu. Todos os nativos da ilha ficaram estupefatos. O líder desse nativo adoeceu mortalmente. Paulo foi à casa desse homem, orou, ele ficou curado. E 2 anos depois, seguiu para Roma. 2 anos depois. Sabe o que é que Paulo deixou nessa igreja? Nessa ilha? Uma igreja. As pessoas se converteram. Esse líder, que era um adorador de ídolos, se converteu. Paulo foi para Roma e deixou ele como pastor. Olha o trabalho desse homem. Agora, Paulo chega em Roma, perseguido, preso, condenado injustamente, morre decapitado. Aos olhos humanos, parece que a história chegou ao fim. Aos olhos dos homens, acabou. Mas não acabou. Qual é a lição que nós tiramos daqui? A lição é a seguinte: enquanto as coisas acontecem, Deus está trabalhando em teu favor. Deixa Deus trabalhar, meu irmão. Deus está trabalhando em teu favor. Não queira ajudar Deus, Deus não precisa de ajuda. Não queira ensinar a Deus, que Deus sabe o que fazer. Deus sabe o dia, a hora e a maneira pela qual Ele vai fazer na tua vida.
Você só tem que crer. Alguém disse que enquanto o carpinteiro, o marceneiro, pega a plana e começa a planar a madeira, se a madeira tivesse boca e pudesse falar, ela ia gemer de dor. Cada vez que a plana passasse para aplanar a madeira, ela ia, ai, que dor, ai. Mas quando o trabalho do marceneiro, do carpinteiro termina, a obra está lá feita, linda, maravilhosa, aí todo mundo acha que foi importante aquilo. Então o recado de Deus é: deixa Deus trabalhar. Nós temos a mania de querer ajudar Deus. Não se deixe levar por gritos de pregadores. Eu nunca gostei dessa coisa de pregar gritando. Isso é para despertar sentimentos ruins nas pessoas e dizer que é o Espírito Santo. Não precisa gritar, não precisa histeria. Não. Se fala de Deus com calma, com tranquilidade. Então, deixe Deus trabalhar. Deus está trabalhando na tua vida. Não se apresse. Jesus disse: tendo que comer, o que beber, o que vestir, estejais satisfeitos. Os que querem ficar ricos caem muito desse lado da concupiscência. Pastor, quer dizer que um cristão não pode ser rico? Pode. Mas para você ser rico, se Deus quiser que você seja rico, Deus vai fazer de uma maneira natural. Você não vai ficar obcecado por ganhar dinheiro, entrar na lei do vale tudo, passa a perna em um, passa a perna em outro, age com desonestidade. Isso aí não é de Deus. Quando é de Deus, as coisas acontecem sem que você perceba. Você não está nem pensando e as coisas estão acontecendo. Não é você que faz, é Deus que faz. Diga graças a Deus. E a última lição que a gente tira dessa história é que, apesar do naufrágio, apesar da cobra, apesar das calúnias, apesar das injustiças, Paulo chegou onde Deus determinou que ele chegaria. Deus determinou que você é um salvo, desde antes da fundação do mundo. Jesus disse: eu vou preparar-vos lugar. Estamos garantidos. Pastor, mas não é perigoso falar que a salvação não se perde e a pessoa começar a viver uma vida de pecado, de erro, a lei do vale tudo? Se passar a viver uma vida de pecado, de erro, a lei do vale tudo, então você não é um salvo. Você não é uma ovelha. Lembre que Jesus tinha dito a ele: do mesmo jeito que você falou do meu nome em Jerusalém, você vai falar dele em Roma. Isso é promessa de Deus. Isso vale para todos nós hoje. Se Deus nos chamou, nós vamos chegar até o final. Paulo disse aos Hebreus: nós não somos dos que retrocedem, mas dos que avançam. Pode chover canivete, pode o mundo virar de cabeça para baixo, nós avançamos, crendo na fé, com honestidade, com santidade, com temor reverencial a Deus. Diga graças a Deus. Você pensa que Paulo não passou por situações que qualquer ser humano, se estivesse no lugar dele, sentiria o mesmo que ele sentiu? Você acha que Paulo não sofreu? Sofreu muito. Essa história de você perde uma pessoa, tem um prejuízo grande, aí você está um pouco sentido, derrama uma lágrima, aí chega um e diz: você está chorando por quê? Porque meu pai morreu. Gente, mas isso não é de Deus. Quem é de Deus não chora, é forte. Ô, cara pálida, quando teu pai morrer, eu vou botar uma escola de samba no velório. Você não está dizendo que quem é de Deus não chora? Não sente? Essas aberrações, eu fico indignado. Eu fico imaginando a dor, o sofrimento e a expectativa que Paulo teve quando foi picado por uma cobra. Se coloque no lugar do pai. Imagine agora entrasse uma cobra aí sorrateiramente, uma jararaca, e picasse tua perna.
Você ia ficar rindo? Você ia confiar em Deus, tomar as providências cabíveis, mas até a coisa acontecer, você ia ficar naquela expectativa: vou morrer ou não vou morrer? Vou ou não vou? Mas esse homem aqui tinha certeza de que ele chegaria ao final. E ele disse isso na segunda epístola de Timóteo: combati o bom combate. Será que nós vamos chegar nesse ponto de dizer combati o bom combate? Se não chegar, porque você não é de Deus. É da descendência da serpente. E vou dizer mais uma coisa, se lembre, grave isso na sua memória. Quando a situação estiver muito difícil, naquele ponto que foge ao controle, Deus está trabalhando. Deus não se esquece de nenhum dos seus filhos amados. Ou você pensa que Deus dorme? Eu acho que Deus se esqueceu de mim. Como que Deus esqueceu de você? Está falando bobagem. Abre Isaías capítulo 49. Isaías 49. Encontraram? Versículo 15. Vou ler. O Senhor diz: acaso pode uma mulher esquecer-se do filho que ainda mama, de sorte que não se compadeça do filho do seu ventre? Mas ainda que esta viesse a se esquecer dele, eu, todavia, não me esquecerei de ti. É para dar glória a Deus. Deus não se esquece dos seus. José foi vendido pelos irmãos, chegou no Egito, foi comprado por Potifar. Potifar colocou tudo nas mãos de José, era um administrador de todos os bens de Potifar. Mas um dia a mulher de Potifar põe os olhos de José e deseja ter um caso amoroso com ele. José diz: não, eu não posso fazer isso. Eu não posso pecar contra Deus. Deus não aprova esse comportamento. A mulher tentou seduzi-lo, ele resistiu, ela agarrou-se com José se soltou e ela ficou com a túnica de José nas mãos. Com raiva, porque não conseguiu o seu intento, gritou, chamou os soldados, a segurança, e disse: José tentou me pegar à força. Olha que calúnia. Foi para a prisão, preso. Lá na prisão, tinha 2 servos de Faraó, o copeiro-chefe e o padeiro-chefe. Estavam sendo punidos. E um dia eles têm um sonho, e José interpreta o sonho e diz: você vai voltar a servir Faraó, o copeiro, mas você vai morrer. E assim aconteceu. Só que José disse: olha, quando você for restituído ao teu cargo e estiver servindo a Faraó, lembra-te de mim. Fala para ele que eu estou aqui preso, que eu sou inocente, que eu não cometi mal nenhum, para ele interceda por mim. O cara saiu, passaram-se 2 anos, nem lembrou de interceder por José. Aí Faraó tem um sonho, chama todos os magos do Egito, ninguém consegue interpretar o sonho. Aí o copeiro se lembra e diz: olha, tem um homem lá na prisão e nós sonhamos e ele interpretou, e da maneira que ele interpretou aconteceu. Aí Faraó disse: traz esse homem aqui. Prepararam José, deram um bom banho, fizeram a barba, que a minha está para fazer. Mas eu não tenho um encontro marcado com o Faraó, dá para passar. Colocaram uma roupa bonita, perfume, José se apresenta a Faraó, conta o sonho, José interpreta o sonho de Faraó, Faraó fica maravilhado da sabedoria de José e diz: pois eu agora vou constituir esse homem governador do Egito. Abaixo de mim ele é a maior autoridade. Amém? Você gostaria de estar no lugar de José? Isso é para mostrar, irmão, que Deus está no controle de tudo. Nenhum dos planos de Deus pode ser frustrado. Nada nem ninguém
pode impedir que você avance. Nada pode impedir que você vença as tempestades da vida. Nada. Por quê? Porque Deus é contigo. Diga para o irmão do lado, Deus é contigo. E caminhando para o final, 1 de Pedro, capítulo 2. 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 11 e 12. Ok? Marcaram? Amados, exorto-vos, como peregrinos e forasteiros que sois, a vos abstedes das paixões carnais que fazem guerra contra a alma. Nós somos o quê? Peregrinos e forasteiros. Estamos nesse mundo de passagem. Tem gente que parece que vai viver eternamente nesse mundo. Como gostam desse mundo. Peregrinos e forasteiros. Mantendo exemplar o vosso procedimento no meio dos gentios, dos ímpios, para que, naquilo que falam mal contra vós, como de malfeitores, observando em vossas boas obras, glorifique a Deus no dia da visitação. O mundo tem que nos ver como pessoas de Deus por causa das nossas boas obras. Como é que você se comporta quando está fora da igreja? Porque dentro da igreja é mole. Dentro da igreja tudo é bom. Todo mundo é santinho. Só falta as asinhas para sair voando. Mas quando sai do ambiente da igreja, você enfrenta um mundo cruel. Como é que você reage quando alguém te ofende? Ah, pastor, eu parto para cima. É mesmo, é? Onde é que você aprendeu isso? Só se foi na Bíblia, segundo Lúcifer, capítulo 1, versículo 2. Não tem isso. No mundo tereis aflições. Mas as aflições não nos levam a ter atitudes contrárias a Deus. O teu vizinho tem que olhar para você e reconhecer que você é de Deus pelas suas atitudes. Exemplo de marido, exemplo de palavra, exemplo de esposa, exemplo de filho, honesto nos negócios, conduta ilibada. Aí o teu vizinho vai dizer, olha, esse cara aí é diferente. Essa mulher aí é tremenda, viu? O que é que acontece hoje? O cara está na igreja com a Bíblia, carinha de santo. Aleluia, Jesus. Farinha no copo, farinha na cruz. Quando sai dali, as coisas que até o diabo duvida. Mente, trapaceia, é um mau filho, é um mau pai, uma péssima esposa, desonesto. E para terminar, Efésios capítulo 1, versículo 3 em diante. Para encerrar mesmo. Efésios capítulo 1, versículo 3 em diante. Marcaram? Encontraram? Então lá vou eu. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Primeira coisa, Deus tem nos abençoado com toda sorte de bênçãos espirituais. Tem ou não tem? Então, na nova aliança, a gente não usa a expressão Deus te abençoe. Ele já nos abençoou com toda sorte de bênçãos espirituais. Nós somos abençoados, mais do que vencedores. Versículo 4. Assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo. Deus escolheu você para ser dele antes da fundação do mundo. Isso é emocionante. Para sermos briguentos, raivosos, intoleráveis, antipáticos. É para isso? Não. Para sermos
santos e irrepreensíveis perante ele. E em amor nos predestinou para ele. Ele não predestinou você para ir para o inferno. Ele predestinou você para ele. Para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade. Por isso que o tema da mensagem é: você chegará ao destino final. Você é um eleito de Deus. Você é um predestinado. Teu nome está escrito no livro da vida desde antes da fundação do mundo. Agora, não é para ouvir essa mensagem, dizer amém e sair daqui e fazer tudo o contrário. Jesus disse: se vocês me amam, guardarão a minha palavra, obedecerão. Ele disse: as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Não é ouvir com esses ouvidos de orelha grande. A gente vai ficando velho, a orelha vai crescendo, né? E ali você olhando no espelho, eu digo: minha orelha era pequena. Irmã, mas mulher também, viu? Não é para ouvir com esses ouvidos de carne. As minhas ovelhas ouvem, ou seja, obedece. Você diz para o teu filho assim: meu filho, dê ouvido ao seu pai, faça o que eu estou falando, faça o que eu estou mandando. É nesse sentido que Jesus falou: as minhas ovelhas ouvem, obedece. Eu lhes dou a vida eterna. Ele dá a vida eterna ou vida passageira? Jamais perecerão. O que é que significa jamais perecerão? Jamais perecerão. E ninguém as arrebatará da minha mão. Pastor, o irmão pecou. Não vai para o inferno, ninguém os arrebatará da minha mão. Se pecar, se for desobediente, receberá um justo castigo. Mas ninguém arrebatará você da mão dele. Se viver vida desregrada, vai sofrer para burro. Deus vai disciplinar, Deus vai corrigir, Deus vai açoitar. Não queira experimentar isso. Deus disciplina com correção e com açoite. Não é bom negócio pecar contra Deus. Viver uma vida contrária aos ensinamentos de Deus. Por isso que nós não batizamos nas águas. O batismo nas águas era do velho pacto. Era o batismo para remissão de pecados. Mas Jesus se batizou e eu te pergunto: quantos pecados tinha Cristo? Quantos pecados tinha Cristo? Nenhum. E por que ele se batizou se era para remissão de pecados? Quando ele se aproximou de João e batizava nas águas do Jordão, João disse: espera aí, eu que tenho que ir a ti, tu vens a mim? Eu que tenho que ir a ti buscar o teu batismo com o Espírito Santo, tu vem para batismo de água? Ele diz: João, deixa por enquanto, porque nos convém cumprir toda a justiça. Nós estamos ainda com a lei, nos convém cumprir a lei. Mas logo depois veio o Espírito Santo, que é o batismo de hoje. Paulo diz: há um só batismo, uma só fé, um só Espírito, um só batismo. Batismo nas águas só serve para iludir as pessoas. Entra um pecador enxuto e sai um pecador molhado. E a turma ainda fica aplaudindo: ei, nasceu de novo, parabéns, viu? Você agora é um irmão em Cristo, porque batizou em água. Batismo com o Espírito Santo é que transforma. Faz de você uma nova criatura. A água só serve para molhar, mais nada. É mentira dizer que quando você mergulha, você está sepultando a velha criatura. Quando levanta, é nova criatura. Que mentira! Você só muda quando você ouve a palavra e crê. Aí o batismo com o Espírito Santo acontece. Aí você muda totalmente. Há uma mudança da água para o vinho.
E Deus é glorificado nisso. Amém? E eu termino dizendo, quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito falou à igreja nessa manhã, em nome de Jesus, para a glória de Deus.